Então eu tenho a impressão que o Tite vai poupar bastante gente no final de semana contra o Nova Iguaçu, né, Jéssica? Pode ser, mas o Flamengo tem que tirar aquela impressão da estreia da Libertadores, que não foi legal. Eu acho que... E assim, né, Jéssica, não há nenhum problema o Flamengo colocar um time reserva, por exemplo, contra o Nova Iguaçu, porque os reservas do Flamengo... É titular também, né? São titulares em 80% do Campeonato Brasileiro, né? Então, mesmo com reservas no jogo contra o Nova Iguaçu, é um time fortíssimo para vencer novamente. Sim, o time O jogo da volta agora no Maracanã, provável que o Tite poupe alguns titulares, né? Porque o Flamengo tem um jogo difícil na Libertadores, na semana que vem, no meio da semana. Vai até a Bolívia enfrentar o Bolívar, que no seu jogo de estreia na fase de grupos fez 4-0 no Palestino. Tudo bem que o Palestino mas mesmo assim, fora de casa... parece ser a baba do grupo aí, mas o Bolívar foi lá e fez 4-0, né? Então o Bolívar, que se mostrou ser um bom time, já tinha feito uma campanha legal, né? Mesmo fora de casa, no ano passado na Libertadores. Então promete ser um jogo duro para o Flamengo na altitude de La Paz, que não é fácil, são 3.800 metros, é altitude mesmo. Então eu tenho a impressão que o Tite vai poupar bastante gente no final de semana contra o Nova Iguaçu, né, Jéssica? Pode ser, mas o Flamengo tem que tirar aquela impressão da estreia da Libertadores, que não foi legal. Eu acho que isso deixou o torcedor bem descontente, a maneira como o Flamengo se comportou no jogo. Esperava um pouco mais de combatividade, um time um pouco mais competitivo. A gente viu pela primeira vez no ano um Flamengo que tinha dificuldades defensivas, deixando espaço na defesa. A gente não se acostumou a ver o Flamengo de Tite dando esses espaços, ou errando a recomposição, ou fazendo a recomposição mais lenta. Então, acho que esse jogo vai servir muito para isso, assim, para tentar tirar essa impressão, claro, situações bem distintas, mas para tirar aquela impressão do torcedor, a impressão ruim dessa estreia na Libertadores. Mas eu imagino que vai poupar também alguns jogadores, pensando na Libertadores. O De La Cruz, pelas informações de hoje aqui no GE, voltou a treinar e deve ter condição, né? Ele estava com febre lá, ele até viajou para o jogo contra o Milionários lá em Bogotá, mas acabou ficando no hotel, nem para o estádio foi, porque não estava legal, estava com febre. Se recuperou da virose e tal, está treinando e deve ficar à disposição. Pensando no jogo contra o Bolívar, Alex, você escalaria o De La Cruz nesse final de semana para ganhar algum ritmo, alguma coisa? Ou já está no ritmo de jogo, uma semana sem jogar não vai fazer diferença? A viagem não é uma simples viagem, né? A viagem para La Paz ela é diferente, cara. Então, se eu pudesse, como ele construiu algo nesse primeiro jogo, esse tipo de perfil de jogador, que lá também é importante, até porque ele já pode perguntar para o De La Cruz, que o De La Cruz jogou algumas vezes na altitude. É duro você pegar a informação de quem nunca jogou. E lá ele vai ser um cara importante para essa questão de retenção de bola, enfim. Eu, de repente, seria um tipo de jogador que eu pouparia. Às vezes levaria no banco, no máximo, para algum momento do jogo. Mas o pensamento da viagem lá em La Paz, sabendo que eles empataram esse primeiro jogo, Felipe, tem que realmente não deixar de pensar no Campeonato Carioca, beleza. Mas pensar muito bem lá, porque você vai lá e perde para esse time do Bolívar, que sempre teve dificuldade, passou anos sem ganhar fora de casa. E o ano passado ele venceu, esse ano ele já começa vencendo, você tem que ir melhor preparado. E assim, né, Jéssica, não há nenhum problema o Flamengo colocar um time reserva, por exemplo, contra o Nova Iguaçu, porque os reservas do Flamengo... É titular também, né? São titulares em 80% do Campeonato Brasileiro, né? Então, mesmo com reservas no jogo contra o Nova Iguaçu, é um time fortíssimo para vencer novamente. Sim, o time a gente não está falando de um time que entra com as reservas e tem uma disparidade, uma diferença na qualidade técnica enorme, que vai cair a qualidade técnica. Muito pelo contrário, a gente está falando de jogadores que brigam por titularidade. Né? O elenco do Flamengo ele é excepcional nesse sentido, ele possibilita manter mesmo o padrão de jogo, a mesma entrega. Ainda mais com os 3-0 feitos na primeira partida, acho que isso é o principal. Se tivesse sido um placar um pouquinho mais equilibrado, eu até falaria, não, o jogo de domingo vale taça, e o que vale taça é muito mais importante que qualquer outra coisa. Mas o Flamengo encaminhou demais já esse resultado. Então, sabe, eu estava pensando aqui, daria para montar um time, que é isso? Não quero ser o Tite aqui não, né? Mas só para vocês verem o potencial do time do Flamengo. Dava para montar um time assim, Matheus Cunha, precisa ver se o Wesley vai estar à disposição. O Varela saiu com algum problema também no meio da semana, mas
Wesley ou Varela, porque acho que não tem um titular absoluto. O Varela tem começado, mas qualquer um pode jogar. A defesa, por exemplo, com Léo Ortiz e Davi Luiz, né? E na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, né? Jogou o Vinha no meio da semana, começa... O Ayrton que era titular até Se bem que o Ayrton é titular, então vamos supor que comece o Vinha nesse jogo, né? Porque vai guardar o Ayrton, teoricamente, para ser o titular lá na Bolívia. Aí o meu campo, por exemplo, pode ser Alan e Igor Jesus, né? No meio campo, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves. Na frente, Luiz Araújo. Pode até ter o Bruno. Bruno Henrique. Tá bom, né? Aí vai ter mais um, né? Que o Gabigol tá fora. Entendeu? Carlinhos já deve estar à disposição, será, Carlinhos? Não, Carlinhos vai jogar agora contra ainda, não, Carlinhos vai jogar contra ainda. Carlinhos ainda não Você pode. Você não viu o olhar dele na arte ali pro Pedro? Tô chegando. O Carlinhos ainda tá de laranja, não tá de rubro-negro. Mas é um time muito forte para jogar. É muito forte. Eu acho que vai ser misto, né? Eu acho que não vai ser totalmente reserva. O Pedro deve jogar, eu imagino que sim. Acho que deve ter o Bruno Henrique jogando. Talvez ele ainda tente um Cebolinha ali no ataque. Mas ele vai mesclar, sim. E a gente vê que, principalmente, a defesa e o meio-campo é um nível muito alto de qualidade. Como é que é? Mas é um jogo assim que eu, por exemplo, eu não colocaria o Arrascaeta de jeito nenhum. Não precisa. O De La Cruz teria que ser poupado. O De La Cruz teria que ser muito bem pensado. Pulgar dá pra poupar. O Gerson já voltou a treinar. O Gerson voltou a treinar, mas acho que está muito tempo parado, muito né? Tempo, Talvez colocar alguns minutos nesse jogo já para ganhar algum ritmo, né? E às vezes você leva esses caras para jogar, se for necessário, ali os 30 minutos, cara. 30 minutos, para quem está bem preparado, é nada dentro de uma partida, né? Não sobrecarrega. Como o Flamengo jogou na terça-feira, então vai estar super recuperado nesse domingo. O problema realmente é pensar essa questão da viagem, que daí tem muito essa questão física. Cometi um erro aqui. O próximo jogo é contra o Palestino no Maracanã, não é? É isso, eu falei Bolívar. Então vai todo mundo. Eu inverti a ordem dos jogos. É contra o Palestino no Maracanã. Obrigado aqui ao Thiago Rodrigues, que está dizendo que eu falei bobagem. O Gabriel Vilarim. O pessoal está me alertando aqui na nossa hashtag. Bom, cara, é verdade, eu que troquei as bolas, a culpa foi minha, certo? Eu antecipei o jogo do Bolívar. Vocês assistirem programa com TDAHs aqui não é fácil. Então é menos mal, né? Não tem a viagem. Ainda assim é um jogo importante contra a Libertadores. Facilita. E é um jogo que o Flamengo tem obrigação de ganhar contra o Palestino, que na teoria é o adversário mais fraco do grupo. Não precisaria poupar. Vai não tem poupar necessidade se de tiver poupar todo mundo, alguma coisa menos, de alguém, não somente pelos jogos, né? Eu acho que sim. Acho que ainda assim pode ser que o Tite faça um time mesclado, pensando em Libertadores, mesmo com o jogo no Maracanã. Jogando na quarta-feira. Quarta-feira. E como é final, cara, os caras tudo quer jogar, né? Final. Quer tá ali em casa, poxa vida, Maracanã.